Porque o desenvolvimento, na minha experiência como Kumon, eu vou falar da rede Kumon. Eu acredito que em outras redes de franchise acontece a mesma coisa. Mas no Kumon, o desenvolvimento do franqueado é incrível. Sim. Franqueado que começou assim, tímido, era uma pessoa muito correta, uma pessoa muito ligada à educação, mas era tímido, tinha medo de falar. Hoje está gravando vídeo, postando na rede social, tem coluna no Jornal da Cidade, tem espaço na rádio, na televisão. Então, assim, a transformação que acontece no franqueado, o desenvolvimento do franqueado é como o desenvolvimento dos alunos. Né? E isso é muito legal. Franquia é um investimento seguro? Se você é empreendedor, se você é candidato a uma franquia, buscando uma franquia para você poder empreender, você precisa ficar nesse podcast, porque eu vou trazer aqui um dos melhores profissionais do franchise brasileiro, que é representante da maior marca de franquias de educação do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, fica aqui. E, sem enrolação, eu estou aqui com o meu convidado, Júlio Segala, que é vice-presidente da Kumon América do Sul, que é a maior rede de franquias em número de unidades de educação, e também escreveu comigo o 5º capítulo do meu livro, que a gente falou sobre circular de oferta de franquia. Meu livro é o livro Checklist Minha Franquia. Sem enrolação, vamos lá. Júlio, investir em franquia é seguro ou não? É seguro, Zé. É seguro, te garanto. Estou 30 anos nesse segmento de franquias. E ainda te digo, franquias e de educação, sim, acho que é mais seguro ainda. Não porque eu estou puxando a brasa para o meu assado. Vou te explicar por quê, Zé. Se a gente for empreender e começar um negócio do zero, a gente vai ter que desenvolver sozinho o know-how, vai ter que estudar muito, vai ter que correr muito risco. Né? Se eu entrar no ramo de franquias, eu consigo já receber do franqueador know-how, propaganda, a marca e muitas dicas do que não fazer, dicas do o que dá errado, o que dá certo. Então, com isso, a segurança para te começar um negócio é bem maior se tu está na área de franquias. Agora, segurança, Zé, não quer dizer que é risco zero. Não existe risco zero. Né? Sensacional. É um negócio, como todos os negócios. Só que o teu risco é bem menor, que traz mais segurança, justamente por tu aproveitar todo esse know-how e essa expertise que o franqueador pode te passar, que faz parte do conceito de franchise. Justamente por isso que tu entra num sistema de franquia, paga royalties, paga taxa de franquia para receber tudo isso e não começar do zero. Então, por isso que eu considero que é seguro. Por que eu acho que educação é seguro? Porque educação tu tem uma receita recorrente. Receita recorrente. E essa é uma diferença. Tu não precisa acordar todos os dias para esperar ou buscar a pessoa chegar no teu balcão e comprar. Né? Todo dia, todo mês, cai o valor da mensalidade. Então, a educação tem uma receita recorrente. É um trabalho legal, é um trabalho que é bem valorizado, principalmente pelos pais. Por exemplo, os pais que matriculam seus filhos no Kumon, eles têm um interesse maior por educação, então eles estão buscando mais para os seus filhos, então eles dão um valor muito grande para o trabalho que o nosso franqueado faz. E isso é muito satisfatório. Né? Poxa, então, isso traz mais segurança ainda. Sensacional. E para que você que está chegando agora, dá uma olhada a qualidade do conteúdo que a gente vai entregar. E eu quero me apresentar. Meu nome é Zé Rubens, eu sou o CEO da Guias, que é uma rede de franquias de agências de marketing digital, e eu criei esse podcast, como eu falei, para empreendedores e interessados no segmento de franquias. Então, eu não posso deixar de pedir para você olhar e ver se você está inscrito, deixar seu like e comenta aqui. Você está interessado em franquia? Qual marca que você gostaria de ver aqui? Qual segmento de franquia você gostaria de ver aqui? Então, deixa aqui, ó, aqui embaixo, comenta, que eu vou trazer esse conteúdo especialmente para você. Eu também tenho que falar dos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador master é o que dá nome ao nosso podcast, que é a Guia-se Agências de Marketing Digital. Você pode ou melhorar o seu negócio através do marketing digital da Guia-se, com a nossa rede de franqueados, ou pode se tornar um franqueado. No decorrer desse vídeo vai aparecer alguns QR Codes aí, você pode clicar ou na descrição você pode achar também. Outro ponto, que a gente tem um patrocinador incrível de tecnologia de franchising. Para você que gosta de tecnologia, muitas redes investem em tecnologia com a franquia Extranet, que é uma
ela tem toda uma sistemática de processo para o franchise que ajuda demais. E o nosso último patrocinador é a Guind, que é uma ferramenta de marketing digital para redes e franquias. Então, é uma ferramenta totalmente tecnológica, inovadora, que ajuda os franqueados a ganhar dinheiro. E agora, sem enrolação, mais uma vez, a Kumon é a maior rede de franquias do Brasil em número de unidades, né, Júlio? Sim, em número de unidades franqueadas, a gente é a maior rede de educação do Brasil. Eu não tenho dados do mundo. A gente tem um dado de uma revista americana, Entrepreneur, né? Sim. E o Kumon mundial, com mais ou menos 24 mil franquias no mundo, está entre as top, as 10 maiores franquias do mundo. Não só da educação, qualquer tipo de franquia. 10 maiores. Uma das 10 maiores franquias do mundo. Né? E aí, uma marca excelente só pode contar com pessoas que também têm a cultura dessa marca. Qual é a sua história empreendedora? Como que você chegou nessa marca? Quanto tempo que você está no negócio? Mas eu estou no Kumon, agora no próximo mês de fevereiro de 2025, vão fazer 30 anos que eu entrei no Kumon. Eu comecei como consultor de campo no interior do Rio Grande do Sul. Eu cuidava de todo o interior do Rio Grande do Sul. E aí depois eu fui crescendo e assumindo novas responsabilidades dentro da empresa. Já trabalhei, depois fui transferido para São Paulo no ano 2000, então fazem 24 anos que eu trabalho na matriz da empresa para a América do Sul, né, que fica em São Paulo, e já trabalhei no Chile, já trabalhei na Argentina, e hoje a minha atuação é América do Sul, onde nós estamos presentes em 7 países, que é o Brasil, depois Colômbia, Chile, Argentina. Cada um desses, Colômbia, Chile e Argentina, nós temos uma subsidiária, né? E uma operação direta, que a gente chama, com Peru, Bolívia e Uruguai. Então, quem presta suporte para as franquias e faz a expansão são pessoas ligadas à empresa do Brasil. Legal. Então, essa é a nossa estrutura. E quanto tempo total que você já está lá? No Kumon? 29 anos e meio. Para ser mais exato. E uma das coisas que eu acho que eu sempre falo para você que está buscando uma franquia, a gente vai falar da Kumon aqui, mas mais importante falar de algumas coisas técnicas é a identificação com a marca, identificação com o propósito, identificação com aquilo que entrega, né? Porque não adianta, eu gosto de pizza, eu vou abrir qualquer franquia de pizzaria, vai dar certo. Se você não for engajado com a cultura, não funciona. E a cultura é uma coisa que impressiona na Kumon. Uhum. Conta um pouquinho dessa cultura, conta do professor Kumon, como que surgiu, qual a história? Pode deixar. Bom, Zé, quando tu falou em cultura, né, quando tu fala em uma rede de educação, quando tu tem uma franquia de educação, eu acho que a cultura, e tu tá inserido nessa cultura, é bem mais importante até do que se tu for num outro tipo de negócio, né? Educação é uma coisa muito delicada, séria e que tem um grande valor, porque nós trabalhamos com as crianças, que são os bens mais valiosos de uma família, né? Então, imagina para um pai, para ti, pai, tu tem filhos, né, Zé? Sim. Eu tenho filhos, para nós, o filho é o bem mais valioso, né? E a gente, os pais entregam para nós a responsabilidade de ajudá-los na educação dos seus filhos. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente tem que cuidar muito, né? Eu acho que isso foi o que permeia muito essa cultura do Kumon, é justamente essa responsabilidade por desenvolver as crianças, por ajudar os pais a preparar as crianças para o futuro. E assim nasceu o Kumon. Na verdade, o Kumon nasceu com o professor Kumon. Ele criou o método Kumon, buscando preparar o filho dele para o futuro, para que o filho dele não tivesse dificuldades na vida acadêmica futura, na vida profissional, que ele tivesse alta capacidade acadêmica e autodidatismo para continuar aprendendo para o resto da vida, né? Então, o professor Kumon, ele tinha esse desejo, ele tinha essa visão, ele era professor, né, de matemática, mas ele tinha essa visão de que educação seria preparar uma criança para que ela se autodesenvolvesse, né? E isso era uma visão que eu vou te dizer, Zé, nós hoje não conseguimos enxergar o quanto isso vai ser necessário para os nossos filhos. Meus filhos já estão na fase adulta, profissional, mas para os nossos netos e daqui para frente. Então, assim,
eu falo agora para os pais, vocês têm que se preocupar em preparar seus filhos para aprenderem sozinho, aprenderem sem necessidade de uma terceira pessoa, porque o conhecimento vai ser cada vez mais volátil e cada vez mais a gente vai ter que aprender novas informações, novos conteúdos, novas profissões sozinhos. Porque as crianças que vão, as pessoas que vão viver 120 anos já nasceram. Imagina tu viver 120 anos, cara. A previsão é que tenha 3 carreiras, Zé. E quando tu tiver na primeira carreira, vai surgir a segunda. Então tu não tem condições de fazer uma universidade ou um curso superior para se preparar para uma carreira, como nós fizemos. Eu sou engenheiro eletricista, sou licenciado em matemática e física, estudei alguns anos, né, dentro da faculdade, fiz mestrado, ou seja, eu peguei um monte de informações para que essas informações me dessem subsídio para a minha vida profissional, e isso dava talvez 30, 35, 40 anos de subsídio para uma vida profissional. Isso não dá mais. Sim. Esse conhecimento que tu adquire, ele é volátil, muda muito, então eu preciso estar me preparando. Imagina o cara tá na primeira carreira e ele vai ter que... A segunda carreira que ele vai exercer está surgindo, está sendo criada. Não existe informações em livros, em banco acadêmico. E aí ele vai ter que aprender sozinho, Zé. Cara, você não tem ideia. A gente trabalha com marketing digital. Sim. E às vezes a gente vende... na verdade, a gente tem um franqueado novo Sim. na rede. E eu falo assim, se liga na cultura. Porque o serviço que você está vindo agora, que fez, de repente, gestão de tráfego pago, desenvolvimento de site, isso, aquilo, daqui a 2 anos pode não ter mais. E o principal serviço que vai colocar fogo nos seus sonhos para você atingi-lo, financeiramente falando, ele não existe ainda. Exatamente. Ele não existe. Então, a gente vende uma franquia que muitas vezes o serviço vai ser inovação, Exatamente. vai ser buscar. E a Kumon, ela desenvolveu um método, mas esse método que ensina o aluno a aprender de uma maneira autônoma, esse método está muito consolidado. Sim, porque começou em 54, foi a primeira criação do método foi em 54, com o professor Kumon e o filho dele, mais velho, o Takeshi. Mas depois isso foi começando a crescer, porque o Takeshi começou a ter um desempenho na escola muito bom, e os pais dos outros colegas viram isso e foram procurar o professor Kumon. Escuta, faz com o meu filho o que tu está fazendo com o teu. Aí surgiu a primeira unidade do Kumon, com a esposa do professor Kumon aplicando as tarefinhas, a lista de exercícios que o professor Kumon tinha criado para o seu filho, ela estava aplicando nos colegas do filho. Aí mais gente começou a querer. Daí o professor Kumon disse, poxa, mas não vai dar. Aí ele começou a buscar pessoas que aceitassem, né, aplicar essas listas como a mulher dele. Na época, o Japão, as mulheres elas não trabalhavam, elas cuidavam dos filhos, os filhos cresciam e elas não conseguiam voltar para o mercado de trabalho, não conseguiam uma posição. Aí o professor Kumon viu esse nicho e começou a oferecer para essas senhoras, né, que ele conhecia, não quer aplicar uma lista aí? E aí elas começaram a cobrar. Eu não sei se tinha franchises, qual era a relação. Eu sei que quando chegou, isso em 54, 56, quando chegou 1958, o professor Kumon viu que ele teria que abrir uma empresa para organizar, porque o negócio estava crescendo muito. Sim. Aí ele fundou a empresa Kumon. Para que existe a empresa Kumon? Para levar o método Kumon para mais e mais crianças. Sim. Essa é a nossa missão deixada pelo professor Kumon. A empresa tem como objetivo isso. Né? Então, para isso, a empresa precisa faturar, a empresa precisa lucrar, porque se não tiver lucro, não tem expansão, tu não tem como Sim. levar para mais lugares, não tem como se sustentar. Mas, se tiver lucro sem levar o Kumon para mais e mais crianças, não faz sentido. Entendeu? Isso é uma cultura muito forte dentro do Kumon. E aí, já participou de gerações de história. E eu faço Sim. um convite para os nossos ouvintes. Se você já teve algum contato com a Kumon, alguma história, coloca aqui, porque 99,9% das pessoas que vão lá têm um resultado incrível. Então, comenta aqui. Qual a sua história com a Kumon? Deixa a gente entender um pouquinho. Só no Brasil hoje, nesse momento, estão matriculados mais de 186 mil alunos. 186 no Brasil. Se nós considerarmos a América do Sul, que é a nossa atuação, a gente está falando aí de 203 mil alunos, mais ou menos.
Se a gente fala de mundo hoje, nós estamos falando de 3 milhões e poucos de alunos estudando. Então, hoje, nesse momento, tem algum aluno estudando pelo método Kumon em algum lugar do mundo. Né? E esse sentimento de levar o Kumon para mais e mais crianças é um sentimento que não é só dos colaboradores do Kumon, da empresa Kumon, mas também dos franqueados, que nós chamamos de orientadores, porque o franqueado do Kumon é que faz o trabalho direto com os alunos, ele que opera a franquia. Né? Então, o franqueado também tem essa missão de levar o Kumon para mais e mais crianças, né? E nós, como colaboradores, temos a missão de dar suporte a esses franqueados para levar o Kumon para mais e mais crianças e também buscar locais onde ainda não tem uma franquia do Kumon, uma unidade do Kumon, abrir uma franquia para que essas crianças tenham acesso. Sim. E mais de 50% das franquias que nós abrimos hoje, esse ano nós vamos abrir já abrimos umas 110 franquias agora, até esse momento, previsão de chegar a 129, 130 novas aberturas esse ano. Mais de 50% dessas aberturas são franqueados indicados pela nossa rede. Sensacional. E, então, assim, esse sentimento dessa rede, uma grande rede, onde tem aí os franqueados do Kumon e suas equipes de funcionários, os colaboradores do Kumon, os fornecedores do Kumon, né? Todo mundo está imbuído da mesma missão. Né? As gráficas que imprimem o nosso material, as empresas que nos fornecem tecnologia, elas estão junto nesse trabalho, nessa missão de levar o método Kumon para mais e mais crianças. Então, eu acho que a grande cultura da empresa, dentre outras, empresa de educação, a gente tem muito o lema de fazer o que é correto. Então, isso é uma coisa muito forte esse sentimento. E isso faz com que também o engajamento das pessoas, tanto colaboradores como franqueados e como os funcionários dos franqueados, o engajamento com a marca é bem forte. Isso acho que é um grande valor nosso. Sim. Júlio, eu tenho a grata missão de ajudar a Kumon com uma ferramenta tecnológica muito bacana na expansão. A gente já é cliente, acho que quase 6 anos de vocês. Vocês são os nossos clientes há quase 6 anos, da Guias, que é a minha unidade própria. E um ponto que eu vejo, eu faço expansão, ajuda a expansão da Kumon, ajudo de outras várias redes. E uma das coisas que eu noto a diferença na expansão. A gente já participa da BF há bastante tempo, a gente vai falar sobre isso também. Mas uma das coisas que eu acho que a gente tem na Kumon, quando a gente fala em cultura de expansão, até você fala, a gente não vende franquia. Não vende franquia. Então, tem um processo de se tornar franqueado totalmente diferente, totalmente voltado a entender se aquele candidato vai assumir essa cultura de gostar, de ser apaixonado. Fala um pouco sobre o processo de Zé, eu acho que eu falo e repito, e muita gente até fica meio chateada comigo, que a gente não vende franquia. Franquia não é algo que você venda, não existe uma relação comercial, mas sim uma relação como uma parceria, vem junto, né? Eu vou te ceder esse know-how e tu vai poder então ter uma oportunidade de abrir o teu negócio. Eu te dou suporte nesse negócio, nós vamos fazer um trabalho em conjunto, né? E aí tu vai crescer e eu vou crescer também. Então isso é franchise. Quando tu faz uma contratação de um contrato, tu faz um contrato de franquia com aquela pessoa. Então tu não vende, ela vem e adere a esse contrato de franquia. Para ela aderir a esse contrato de franquia, para ela vir trabalhar junto contigo, não basta ela ter dinheiro para comprar. Ela tem que ter perfil, ela tem que ter um ideal, ela tem que ser aderente à cultura, seja do Kumon, seja qualquer rede. Eu enxergo o franchising dessa maneira. Se eu não trouxer gente para dentro da minha rede que seja aderente a essa cultura, que compactue com os mesmos valores da rede, não vai ter sucesso. Os fornecedores, a mesma coisa, Zé. Tu é um dos nossos fornecedores, né? E se a tua empresa não tiver compactuada com os valores do Kumon, tu não pode continuar sendo nosso fornecedor. Não dá. Tu está há 6 anos, por quê? Porque a tua empresa compactua com os nossos valores. Isso tu já mostrou nesse período. Então, geralmente, os fornecedores do Kumon duram muito, né? Os que aderem à cultura. Né? Então, isso eu acho que é o mais importante no franchising, que é muito mais do que uma venda.
Né? É muito mais do que tu comprar um hambúrguer ou tu comprar alguma coisa. A relação de consumo não existe, é uma relação de parceria, é uma relação longa, de trabalho em conjunto, de caminhar junto na mesma cultura. Isso é franchise. E franchise é relacionamento. Sim. Né? Vamos falar de processo, mas é uma coisa bem interessante. Fica aí porque a gente vai falar como que as pessoas se aposentam na Kumon. Porque quando a gente fala longevidade, a gente tem que falar que as pessoas em algum momento ou vão passar a unidade para o próximo, ou alguém vai herdar, enfim, algum destino vai ter, se o relacionamento é longo. Mas vamos falar de processo mesmo de expansão. Então, quanto tempo demora? Quais são as etapas que eles passam? O primeiro passo é assistir uma apresentação sobre o método Kumon. Né? Essa apresentação é muito mais focada no método do que no negócio. Por isso que é uma apresentação do método Kumon. Não é a apresentação do negócio. Se a pessoa se identifica com o método, então nós vamos passar para o próximo passo. Vamos falar de negócio. Aí a gente apresenta como é que funciona o negócio, quais são as regras do jogo. E eu tenho um adendo aí. Porque acontece o seguinte. Se você estiver participando dessa primeira reunião e ficar no celular, não prestar atenção, você não vai ser aprovado. Então, se você estiver ali na Kumon, fica só na Kumon, porque senão você vai ser reprovado e todo mundo acha, essa história de que não, é história de vendedor. Não é. Não vai para frente. Zé, 1,16% de quem faz contato dos leads que chegam para nós abre uma franquia. 1,16%. Então, depois que tem um modelo de negócio, a gente analisa. E também, assim, se tu vê que o candidato está muito mais interessado no quanto ele vai ganhar, também é um ponto de preocupação nossa. Né? Porque o ganho, o lucro de uma empresa, ele tem que ser fruto, consequência do produto, do trabalho que tu vai fazer para esse produto. E o produto do Kumon, ele é produzido, fica estranho produto produzido, mas ele é feito, ele é elaborado no contato do orientador, do franqueado, sua equipe, com o aluno. A cada vez que a criança entra na unidade, ali vai ser estabelecido um produto que é o desenvolvimento dele. Tem uma programação, tem uma previsão do que ele vai fazer? Tem, mas aquilo pode mudar. Dependendo de como a criança chegou, de como foi os dias que ela ficou em casa estudando, como é que aquele dia, como é que ela está. Então, esse é uma coisa muito dinâmica. Né? Então, esse é o produto comum. Então, a gente precisa de pessoas que tenham esse perfil, esse interesse, essa pegada de entrar nesse sistema. E aí, por consequência, quando ele exerce um bom produto, um bom desenvolvimento das crianças, essas crianças vão fazer com que os pais fiquem surpreendidos com esse desenvolvimento. Os pais vão falar para os amigos sobre o que a criança aprendeu a ler, que a criança está fazendo conta, que foi no supermercado e ela fez as contas do valor, que ele estava vendo um filme e a criança entendia o que no filme em inglês estava falando. Então, e aí o outro pai vai perguntar, mas como que teu filho consegue isso? O meu não consegue. Ah, mas é que o meu filho faz Kumon. Deus é. Aí é que está a consequência do produto bom. E aí o outro pai vai querer botar no Kumon e aí mais dinheiro vai entrar para a orientadora, para o franqueado, mais ele vai lucrar. Então é uma consequência. Faturamento é consequência do produto. Então ele tem essa primeira reunião que se ele não prestar atenção ou ele perguntar muito de dinheiro, porque assim, não perguntar dinheiro é um problema, mas perguntar demais e só focar nisso... Tem uma medida, né, Zé? O caminho do meio... totalmente alienado da gestão financeira também não é bom. Né? Como é que ele vai pagar as contas depois? Mas o cara que está mais preocupado com o dinheiro do que com o produto, esse é preocupante. Então, esse é um processo. Depois, ele vai resolver material didático do Kumon para conhecer, para ele poder saber como orientar. O Kumon é um método de estudo e não um método de ensino. E isso dá uma grande diferença no que a gente está acostumado. Eu vou ensinar ou ele vai estudar? Ele vai estudar e vai aprender sozinho. E numa escola, por exemplo, a escola usa vários métodos de ensino. A maioria dos cursos de inglês usam métodos de ensino e não um método de estudo. Então, o Kumon é um método de estudo. A criança estuda e o material didático ensina ela. E ela tem que aprender sozinha. Quanto menor for a intervenção
do franqueado, do orientador e a sua equipe, melhor vai ser para o autodesenvolvimento da criança, para desenvolver o autodidatismo, a autonomia nos estudos, que é justamente isso que era o grande sonho do professor Kumon, era desenvolver pessoas que tivessem autonomia nos estudos, que eles conseguissem aprender sozinhos e não precisassem depender de outras pessoas. Então, esse é o grande diferencial do Kumon e talvez a parte mais difícil da sociedade entender, porque a gente está imerso em várias metodologias de ensino e para nós educação é alguém ensinando outra pessoa. E para o professor Kumon, educação é aprender sozinho, ter essa autonomia, não depender dos outros para adquirir o conhecimento necessário para a vida acadêmica e para a vida profissional. E daí ele entende isso, daí normalmente demora 6 meses que eu saiba o processo seletivo. 6 meses para até a abertura da unidade franqueada. A parte de estrutura, por exemplo, montar unidade, as coisas é simples, porque não precisa de muitas coisas, não precisa de coisas muito rebuscadas. Você já deve ter fornecedores homologados? Sim, já tem fornecedores, mesa, cadeira, a gente já tem todos os móveis segundo a ABNT para proteção das crianças, cuidar quina, não tem tudo que precisa se preocupar. O Kumon já fez todos esses estudos, já está pronto, o fornecedor entrega os móveis, né? Uma sala única, não precisa sala de aula, porque os alunos vão lá para estudar e não para serem ensinados, né? Então eles sentam todos na mesma sala, todos com a cabeça baixa, trabalhando, cada um trabalhando o seu material didático. Sim. Ali pode ter um pré-escolar até um idoso na mesma sala trabalhando junto, então é simples o ambiente. Em termos de infraestrutura não precisa de grandes coisas. Então essa parte aí, por exemplo, para abertura, no processo de abertura é bem tranquilo. Outra coisa interessante é que o contrato de franquia é assinado antes ou depois do treinamento? Olha, a gente até para dar uma acelerada, tentar diminuir um pouco o tempo, às vezes é antes, sim, mas a gente prefere depois. Sim. Por quê? Porque o treinamento é uma convivência intensa que tu tem com a pessoa que está se preparando, né? Sim. E às vezes nessa convivência intensa, a pessoa pode descobrir que não é isso que eu gostaria. Sim. Ou o Kumon pode descobrir, acho que essa pessoa não vai ter sucesso. E aí a gente tem mais liberdade, tanto o candidato como o Kumon tem mais liberdade de parar tudo, de desistir. Sim. Eu não quero mais continuar. Ou, olha, eu acho melhor tu não continuar. Pela nossa experiência, talvez tu não tenha o sucesso que deveria ter. Então é melhor cada um ir para um lado. Então, é mais ou menos como desistir na lua de mel, né? Você casou, mas não casou ainda, não tem filho, não fez patrimônio talvez, ainda. Hoje até o pessoal primeiro vai morar junto, depois casa, né? Então tu pode fazer esse digamos que essa convivência intensa para saber se realmente vai funcionar. Né? E acho que daí vem essa grande aderência. Em algum momento falar assim, não, você tem um perfil empreendedor, às vezes é muito empreendedor para aquilo que a gente precisa. É que, na verdade, no franchising, talvez as pessoas que são muito empreendedoras, aquelas pessoas que a gente admira, né, que tem muitas ideias e tal, talvez no franchising não seja o melhor local para ela. Essa pessoa talvez seja melhor abrir um negócio do zero e talvez um dia até se tornar um franqueador, né? Mas o franchising, eu considero que ele se adapta mais àquelas pessoas que têm um perfil empreendedor mediano. Não pode ser o top, mas também não pode deixar de ser empreendedor. Não pode ser aquela pessoa muito devagar em termos de empreendedorismo, que também é difícil. Aí o risco da franquia não dar certo é maior. Sim. Né? Então, eu acho que aquele empreendedor mediano, eu acho que para o franchising ele é bem legal. E com o tempo que ele vai ficando como franqueado, ele vai aprendendo muita coisa. E muitas vezes aquele que era mais moderado e ele começa a entender como empreender dentro do sistema de franchise. Aí começa a vir o multi-unit, né? Os franqueados que querem ter mais de uma unidade, que já tem capacidade de gestão para isso, já se desenvolveram. Eu acho isso super legal, porque o desenvolvimento, na minha experiência como Kumon, eu vou falar da rede Kumon, eu acredito que em outras redes de franchise acontece a mesma coisa, mas no Kumon o desenvolvimento do franqueado é incrível. Sim. Franqueado que começou assim, tímido, era uma pessoa muito correta, uma pessoa muito ligada à educação, mas era tímido, tinha medo de falar. Hoje está gravando vídeo, postando na rede social, tem coluna no Jornal da Cidade, tem espaço na rádio, na televisão. Então, assim, a transformação que acontece no franqueado
O desenvolvimento do franqueado é como o desenvolvimento dos alunos, né? Pois, E isso é muito legal. eu tenho uma história para falar disso que é bem interessante. Na Guias também, né? Com 14 anos, tem franqueados que tem 14 anos com a gente aí. E uma das coisas que às vezes acontece, encontra de tudo nesse momento. Teve um franqueado que veja, Zé, eu estou fazendo umas coisas aqui, mas não foi a franqueadora que me ensinou. Eu falei assim, eu vou ligar agora para o meu departamento de expansão, falar que eles estão acertando no perfil. Eu preciso de franqueados inteligentes. Você seguiu o processo inicial, agora você está evoluindo. E a franqueadora nunca vai fazer exatamente tudo por você. Exato. Precisa ter esse desenvolvimento pessoal. Se você acha que a franqueadora vai fazer tudo por você, não seja franqueado. Monte uma marca própria e você vai fazer tudo por você. Exatamente. Não tem, e não tem errado, não tem certo ou errado, depende do perfil. Muito isso. Mas então depois que essa pessoa passa por todo esse processo seletivo e preparatório, capacitações, a gente tem vários treinamentos antes da abertura, ela abre a unidade franqueada, inaugura a unidade franqueada, né? E aí, quando começa a atender os alunos, surgem muitas dúvidas, mas a gente tem um acompanhamento pós-abertura mais intenso, né? Então, o primeiro ano de funcionamento da franquia, geralmente o acompanhamento é bem mais intenso que depois. Depois, quando ela vai adquirindo toda a experiência, né? E os nossos franqueados, cara, ficam muito tempo com a gente, né? O Kumon chegou no Brasil em 77, através de uma pessoa que aceitou ser uma franqueada direto do Japão, não tinha empresa no Japão, e ela ficou franqueada há 42 anos. 42 anos. 42 anos. Mas chegou uma hora que ela disse, eu preciso me aposentar, né? E aí se aposentou. Mas ela foi 42 anos franqueada do Kumon. Aí os outros franqueados chamam ela de mamãe do Kumon. Ela se chamava Suzana Cabe, ela acabou depois falecendo, né? Mas foi uma pessoa incrível. E a gente tem outras tantas franqueados antigos que já estão há bastante tempo no Kumon, antigos como eu e até mais tempo. E chega uma hora, claro, um grande motivo para deixar a unidade do Kumon, deixar de ser franqueado do Kumon, que eu percebo são netos. Quando os netos nascem, e se nascer em outra cidade, em outro país, aí a concorrência é muito forte. Aí acaba, eu vou me dedicar, eu quero viajar, eu quero ficar um mês com meu neto lá, em tal lugar, nos Estados Unidos, na Europa, lá no outro estado do Brasil. E aí ela diz, eu não posso deixar meus alunos e ficar um mês fora da unidade. Então, por favor, me ajudem aí a buscar uma outra pessoa para ficar no meu lugar, porque já deu, minha missão já cumpri, já está legal. Mas isso aí é normal. E claro, Zé, também tem pessoas que chegam a um certo momento da vida que acabam mudando o foco da vida, acontecem algumas coisas inesperadas, né? E a pessoa diz, olha, não dá mais para continuar, daí a gente busca outra pessoa e aí essa outra pessoa substitui esse franqueado e a unidade franqueada continua atendendo os alunos. Uma coisa que eu acho que todo mundo que busca uma franquia tem que entender. Existe unidades desligadas. Se a rede tem mais de 2, 3 anos, vai ter 5 anos, unidades desligadas, isso acontece. Isso não necessariamente é fracasso. Exato. Olha, eu já tive franqueado, Júlio, inclusive de Porto Alegre. Ele ficou 10 anos com a gente. Sim. Nesses 10 anos ele ele se tornou um amigo pessoal. Falou, Zé, meu pai já está velhinho, eu preciso tomar conta da loja. Eu pensei muito, agradeço demais, eu vou seguir um outro caminho. Sim. Desligou. É ruim. Cara, naquele momento deu certo. Naquele momento você entregou tudo que você tinha que entregar. Claro, Zé. E aí vem uma pergunta que eu faço para todo mundo que tem rede e que para você tem que fazer, para quem vai, que você está pesquisando aí como rede de franquias, o suporte. Como funciona o suporte da Kumon? Realmente ajuda o franqueado? Realmente é até uma pergunta retórica, porque com mais de 1.500 unidades, Exatamente. não chega lá sem suporte. Mas como que funciona e qual é o impacto? Bom, como o produto do Kumon é produzido a cada aula dentro da unidade, nesse contato entre o orientador e sua equipe com o aluno, é necessário um suporte muito forte para a gente garantir que o método Kumon seja aplicado e garantir que os alunos consigam
se desenvolver bastante, né? Então, a gente tem uma estrutura no Brasil de mais de 300 colaboradores espalhados pelo Brasil, não estão concentrados em São Paulo, né? Então, a gente divide a empresa em duas partes, linha de frente e equipe de suporte à linha de frente. Essa equipe de suporte à linha de frente é mais o pessoal ligado a, por exemplo, a gente tem departamentos como o departamento pedagógico, que fica analisando o material didático e fazendo atualizações do material didático junto com as equipes de pedagógico, por exemplo, no Japão. Ou a gente também tem equipes que trabalham em conjunto na Espanha com material didático de língua pátria espanhol, né? Então tem um pessoal aqui do Brasil com o pessoal da Espanha, então a gente faz muita troca. Então, como o Kumon é mundial, a gente consegue fazer buscar esse know-how em outros países e trazer para cá e dar esse suporte para o pessoal da linha de frente, que é o pessoal que está ligado diretamente aos franqueados. A gente tem mais de 70 consultores de campo espalhados no Brasil. E fora 70. Os consultores de campo que estão atendendo a habla hispana, que estão na Colômbia, na Argentina, no Chile, e também num departamento aqui em São Paulo que dá Peru, Bolívia e Uruguai, né? Então, a gente tem esse pessoal tudo espalhado. Tem gente que mora em Belém, tem gente que mora em Porto Alegre, tem gente que mora em Londrina, tem gente que mora em Campinas. E a gente tem gente espalhada por tudo, dividida em equipes, né? A gente faz um trabalho muito forte remoto hoje, que não tinha antigamente, né? A gente já chegou a ter 17 escritórios, 17 CNPJs espalhados pelo Brasil. Hoje nós temos 6, né, escritórios, 3 escritórios regionais e 3 escritórios de área. Em Campinas, aqui perto, nós temos um escritório de área que cuida de todo o interior de São Paulo. Então, a gente conseguiu se adequar, depois da pandemia, a uma estrutura mais flexível, mais ágil, né, mas não menor. A gente continua com o mesmo número de pessoas, sim, só que elas estão operando de forma diferente. Então, a nosso trabalho é estar dentro da franquia, tentando ajudar os franqueados o máximo possível. Então, esse é um suporte. Aí a gente tem, por exemplo, agora nós estamos implementando, depois da pandemia, a gente acelerou a implementação do material didático do Kumon no tablet, que a gente chama de Kumon Connect. É todo um sistema de tecnologia que faz com que o aluno consiga estudar num tablet da mesma maneira que ele estuda com o material do papel. O mesmo material, o mesmo sistema, a mesma metodologia, só que em vez de ele escrever com um lápis do grafite, o velho lápis, né, e a borracha no papel, ele escreve com uma caneta capacitiva na tela de um tablet, no mesmo material. Sim. Né? E os tablets ainda têm mais ou menos o mesmo tamanho que o material didático do Kumon. Tem essa coincidência. Isso não foi programado, porque na época que foi criado o tamanho do material didático do Kumon não existia tablet. Né? Então foi bem legal. Não sei se os tablets se espelharam no material didático do Kumon. De repente, Samsung, né? A Apple, ela pode ter se espelhado no material didático do Kumon, quem sabe, né? Então, isso é bem interessante, porque toda essa tecnologia foi entregue para o nosso franqueado. E a gente ainda tem agora um sistema que, como é o estudo dos alunos que fazem Kumon Connect, que a gente chama, então dos 186 mil no Brasil, aliás, 200 e poucos mil na América do Sul, 35 mil já estão estudando pelo tablet. Né? Então, vocês imaginem que eu acho que Samsung, Apple deve agradecer o Kumon, né? Porque só que na América do Sul talvez tenham sido comprados uns 30 mil tablets. A Kumon, as operações da Kumon que compram? Não, o pai compra. O pai compra. O pai compra. Ele que é responsável pela compra do tablet. Ele tem a opção de ir no papel no também. No papel ou no tablet. Mas os pais compram. Sim. E não são não são só os pais com maior poder aquisitivo. Franquias em regiões mais de menor poder aquisitivo têm uma adesão ao tablet muito grande. Pais dizem assim, eu estou pagando em 24 vezes, mas isso vai ser melhor para o meu filho. Sim. Cara, o pai que busca o Kumon, o pai que ele está interessado em desenvolver aquela criança. E quando isso é valor para uma pessoa, o preço fica muito relativo, né, Zé? Sim. Quando é valor para ti, tu não olha tanto o preço. Aquilo vai ser bom, eu vou me esforçar e vou comprar. Então, não é só aquele pai que, o que é R$2.000 para um tablet, para mim não é nada. Não, muitos pais que R$2.000 é muito dinheiro para o orçamento dele, e eles compram, investem e as crianças se desenvolvem. Então, como eles estão fazendo no tablet, aquele estudo está digitalizado, é diferente do papel. Então, quando ele termina o bloquinho, a gente diz que ele aperta um botão e todo esse material que ele fez é levado para a nuvem. Né? E aí, essa nuvem,
tu pode ter acesso de qualquer lugar do mundo. Então, o que a gente faz? Como a gente tem Kumon em todos os continentes, nós temos equipes que atribuem nota, porque todo o material didático do Kumon, seja no tablet, seja no papel, desde que foi criado o Kumon, é atribuído nota, é corrigido, como a gente fala. A gente chama de atribuição de nota, porque tem alguém que vai lá e vai conferir se está certo ou não, e vai marcar o que não está certo. E o aluno vai corrigir. Isso acontece quando acaba o momento. Eu não vou falar aula, porque não está... Mas quando acaba aquela rotina, dentro da rotina de aula, o aluno já é atribuído nota para o material de aula. E entre uma rotina e outra, é atribuído a nota ao material que ele fez em casa e é entregue para ele na próxima aula para ele corrigir. Com o tablet, tu pode atribuir nota assim que ele termina em casa. Sim. E aí, a gente pega o pessoal, quem está do Uno a 12 horas na nossa frente, aí, enquanto a criança está dormindo, tem alguém atribuindo nota no material dela, e quando ela acorda no outro dia, o material ela já pode corrigir. Sim. E ela já começa o próximo bloquinho, tendo corrigido todo o que ele errou no anterior. Nossa. E isso dá um acréscimo, né, no desenvolvimento dele. Só que isso só é possível com tecnologia. Sim. Com papel, por mais que a gente tente, não dá. Eu não consigo montar equipes que durante a noite fiquem corrigindo o material físico e ainda por cima o aluno teria que levar todo dia lá na unidade o material para ser corrigido. Então, o físico não tem como fazer isso. Agora, com tecnologia, tem. Então, tudo isso é um suporte que o Kumon está fornecendo para a rede franqueada. Sim. Né? E esse serviço é muito interessante. Eu acho que isso vai trazer um diferencial muito grande. Os pais já perceberam e aqueles pais que perceberam já estão investindo e o número de alunos no Kumon Connect está crescendo assim drasticamente. Uma coisa que eu perguntas que as pessoas mais fazem é: qual o investimento? Eu não vou pedir para você ser... porque você pode estar vendo esse podcast aqui 2 anos depois que a gente está falando. Sim, então, mais ou menos, qual que é a faixa de investimento? Bom, como tu sabe, o Kumon é considerado microfranquia. Sim. O que é microfranquia? Microfranquias são as franquias cujo investimento inicial abaixo de 135 mil hoje, né, Zé? Se eu não estou enganado. 135 mil. O Kumon está na faixa aí para te montar e capital de giro mais ou menos 80 mil hoje numa capital. Sim. Talvez numa cidade menor tu não precisa de 80 mil. Sim. Mas vamos botar assim, 80 mil com segurança aí, a maioria das franquias foram montadas com 80 mil. Sim. Talvez algum imóvel que decide muita reforma, 90 mil. Sim. Né? Mas não vai passar de 100 mil para te montar uma franquia conforme as normas, o padrão que a gente coloca. Né? Como eu disse, é simples, não pode ser uma coisa muito rebuscada. Se tu começar a querer botar material muito rebuscado e tal, claro, o céu é o limite. Tu pode gastar até mais de 135. Sim. Mas não é o padrão, não é a recomendação nossa. E uma coisa que é importante, as pessoas que buscam mais, como você falou, são pessoas que gostam de educação. Então, você gosta de educação, é uma franquia, para mim, no meu ponto de vista, é uma franquia espetacular. E essas pessoas que gostam de educação, muitas vezes elas falam assim: mas como que eu vou vender? Como que eu vou ter aluno? E eu já, assim, mesmo estando de fora, eu já vejo um esforço muito grande de marketing da Kumon, que tem um time comercial lá que ajuda o franqueado. Sim. Não pode ser, não é só isso que vai vender, mas conta um pouquinho como que as escolas ficam cheias através da marca. Muito interessante. Porque dá para ver uma diferença grande de quando eu entrei, há 29 anos atrás, e hoje. Né? O mundo mudou muito. Principalmente depois desse período da pandemia, o mundo mudou muito. Então, eu vou explicar um pouquinho dessa mudança. Bom, o Kumon, como franqueador, ele estabelece toda a linha de comunicação. Né? Ele tem os KVs, né? o Key Visual que é estabelecido. Então, isso a gente tem uma agência que a gente contrata, um custo bem parrudo, mas essa agência cuida tudo isso para nós. Né? E aí a gente passa todo isso desenvolvido para o franqueado. Né? E hoje a gente faz divulgações em alguns canais de TV fechada. TV aberta não tem muito resultado assim interessante. E a gente faz um trabalho muito forte hoje com o marketing digital, que é justamente a tua área, né, Zé? Sim. E tu sabe muito bem que com o marketing digital a gente tem muito mais controle, a gente consegue ter muito mais análises e poder ver como é que está o retorno desse investimento. Então, é muito mais científico
o marketing digital e a gente aderiu muito ao marketing digital. Né? Só que ele não é tão simples. O Kumon, por muitos anos, imprimia folheto e distribuía folheto. E o franqueado era acostumado, ele distribuía o folheto, ele sabia, eu distribuí 2 mil, 10 mil, 20 mil, eu contratei o cara distribuiu aqui, assim, 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 e ele via. E no marketing digital ele não vê. Então, essa mudança é difícil para a gente, mas a gente está conseguindo, acho, uma grande mudança na nossa rede. E hoje, Zé, por exemplo, antigamente, se tu fosse fazer um vídeo para te divulgar na televisão, pô, cara, tinha que ser um negócio... contratar maquinário, pessoas e muito caro. Né? E hoje, quais são os vídeos que mais têm engajamento do consumidor? O vídeo que tu faz, tu pega o celular e faz agora aqui. Se nós fizermos um videozinho, nós aqui no podcast e tal, e depois postar, vai ter um engajamento tremendo. Que custo tem? Zero. Então, isso, se tu conseguir desenvolver a tua rede para que ela faça isso, então hoje qual é a divulgação que nós temos? É um Instagram e Facebook do Kumon, como Kumon BR, e nós temos perfis nas redes sociais de cada franquia. 1.550 franquias, nós temos mais ou menos 1.550 perfis espalhados. E um vai postando as coisas dos outros, vai compartilhando. Sim. E isso cria uma rede, uma abrangência muito grande. E os franqueados, os orientadores, nós estão conseguindo, a maioria deles, gravar vídeos mostrando o resultado dos alunos, mostrando o trabalho que ela faz com as crianças, pais dando depoimentos sobre o que ele está achando do desenvolvimento. Pô, isso aí é uma baita divulgação e isso faz com que muitos outros pais queiram para eles também. Sim. Né? A gente montou esse ano, nós estamos com uma websérie de 13 capítulos. O capítulo 0 e mais um para cada mês. E essa websérie tem uma influenciadora que nós contratamos. Ela é mãe de aluno, já era mãe, virou influenciadora, é influenciadora e virou nossa influenciadora. E essa mãe, ela conduz entrevistas e depoimentos de pais que não são influenciadores, pais de alunos, e com essa websérie a gente vai contando todos os benefícios que o Kumon oferece para uma criança através do pai relatando o que ele vê nos filhos deles. Sim. Né? Então a gente tem famílias, essas famílias dão esses depoimentos, a gente monta. Aí sim, aí são videozinhos mais elaborados, assim, com um equipamento, não um celular, mas um equipamento mais elaborado e tal. E é uma websérie que a gente está montando e entregando para os franqueados para eles postarem nas redes sociais deles. E aí, depois você pode ver na descrição aqui, a gente vai deixar não só os contatos do Júlio, da Kumon, para você ser franqueado, para você ver uma unidade próxima de você, para você levar o livro. Júlio, tem uma coisa imensurável que eu não consigo imaginar. Qual é o impacto, ou qual está sendo o impacto educacional no mundo através disso? Em média, fala para mim, quantos alunos tem por unidade? No mundo, eu não tenho essa informação. Não, do Brasil. Zé. No Brasil, 120. 120. 120. Mas tem por unidade. Novos alunos que saem. Sim. Então, quantas pessoas já passaram? Muitas. A gente nem tem, não conseguiu até hoje mensurar. Né? Mas tu imagina se nós temos hoje, estudando, nesse momento, mais de 3 milhões de alunos nas unidades do Kumon. Nesse momento. Agora, claro, como tu disse, né? Um aluno, por exemplo, o tempo médio de permanência de um aluno... a lifetime. Lá no Brasil é de mais ou menos 18 meses. Caraca. No Japão é 36. Poxa. Então, claro, se tu for analisar, em média fica 18 meses e tal, aí vem a cada 18 meses, digamos que trocam os alunos, né? E tantos anos que a gente já está, poxa, no Brasil desde 77, no Japão desde de 58, né? Imagina quantas pessoas já passaram. A gente já está matriculando neto de alunos. Gente do céu, e qual o impacto que isso deu na vida das pessoas? Eu vou explicar o que o professor Kumon pensava, que daí eu acho que eu consigo responder essa tua pergunta. O professor Kumon, ele percebeu que as pessoas que têm reserva de capacidade se tornam mais benevolentes. O que é reserva de capacidade? Então, eu vou falar em termos de método Kumon. Os alunos entram no Kumon
num ponto de partida fácil do material didático, seja matemática, português, inglês ou japonês. Por quê? Porque para ele ter autonomia nos estudos, ele precisa desenvolver postura de estudo. Né? Eu não vou dissertar aqui que são posturas de estudo, senão nós vamos longe. Mas ele precisa desenvolver postura de estudo. Para desenvolver postura de estudo, tem que ser num ponto onde o conteúdo não seja problema, o conteúdo seja fácil para ele. Né? E aí, geralmente, ele começa em conteúdos bem abaixo da série escolar dele, e ele rapidamente atinge a série escolar, ultrapassa a série escolar, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas crianças começam a adquirir uma reserva de capacidade. São crianças que elas têm mais capacidade para resolver os problemas. O tipo de problema delas, ela tem capacidade acima do que é o necessário. Então, com isso, a criança consegue resolver os seus problemas. Por exemplo, se o problema for uma prova na escola, ela consegue, sem ter que estudar muito, se debruçar nos livros, ela consegue ter um bom desempenho na prova, né? E ela, então, tem tempo, tem energia para olhar para o lado e ajudar o colega que não tem a mesma capacidade que ela. Sim. Então, com isso, o professor Kumon diz que as crianças se tornam mais benevolentes. Né? E se eu conseguir ter muito mais pessoas no mundo que têm reserva de capacidade, que elas conseguem resolver os seus problemas e têm tempo, energia para olhar para o lado e ajudar os outros a resolverem seus problemas, eu tenho um mundo bem melhor. Sim. Então, o professor Kumon dizia que o método Kumon iria contribuir para a paz mundial se nós tivéssemos muitos alunos no mundo inteiro estudando pelo Kumon. A paz mundial. Olha só, quantas pessoas conseguiram superar os seus desafios escolares e, através da superação desses desafios, eles ficam mais. Exato. E tem menos pessoas que se perdem na vida por causa disso. É imensurável. Exatamente. Aquilo que a Kumon faz no nosso Brasil. E vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Que já completamos mais de 60 anos de empresa e estamos partindo aí para 100, 150 anos. Eu não estarei mais, né? Sinto por não estar mais, mas a vida é isso, né? Vai chegar uma hora que a minha vida vai acabar, mas o método Kumon e a empresa Kumon e a rede Kumon vai continuar levando o método Kumon para mais e mais crianças. Fazendo uma brincadeira, tem 2 certezas. Uma que a gente vai morrer, outra que o Kumon vai continuar. Exatamente. Pela cultura muito forte disso. E todas digamos que as evoluções que nós estamos fazendo como rede, não Sim. só a empresa franqueadora, mas os franqueados. Os nossos franqueados têm uma força incrível. Na pandemia, eu chegava a me emocionar. Nós presos dentro de casa, tudo online. A gente começava... Olha, tinha reuniões que eu quase chorava, vendo os franqueados, a força que eles tinham para continuar entregando o material didático, que na época não tinha o tablet, era físico, era o papel. Eles faziam coisas mirabolantes no mundo inteiro. Né? Faziam coisas até que diziam assim, não, isso está indo contra as regras, tu pode ser até preso, mas eles davam um jeito, eles tinham que entregar. Então essa força, sabe, essa gana de continuar desenvolvendo, isso é uma força que a nossa rede, eu fiquei surpreso. Como tem selo de excelência? Tem selo de excelência. Legal. Tem. A gente não concorria no passado, a gente começou a concorrer em 2018, eu acho. Desde lá, a gente sempre ganhou o selo de excelência. Mas Sim. a gente está sempre buscando, quando vê o selo de excelência, a ABF entrega o resultado Sim. do questionário. Esse resultado a gente se debruça, estuda muito para saber o que a gente pode melhorar, quais são os pontos que a gente precisa melhorar. E tem vários pontos para melhorar. Sim. Vários pontos. A Guias também tem 11 e pauta mensal. Olhar os pontos Exato. Críticos, porque a gente não pode falar, não, estou indo bem aqui, não. Claro. Onde que eu não estou indo bem para eu poder melhorar. E aí eu volto para na verdade, chega um tema que eu queria falar, que é o nosso relacionamento que iniciou na ABF. Exato. E uma das coisas que me marca, porque como você a gente tem mais ou menos uns 10 anos aí de relacionamento, de convivência muito próxima na ABF. E aí eu estava na primeira convenção minha da BF, primeira refeição lá na Praia do Forte, peguei Exato. Meu prato e falei, onde que eu vou sentar? Deixa eu sentar com esse cara aqui. Quem que era? Júlio Segala. Eu lembro desse dia claramente. Como se fosse hoje para mim. Uhum. E aí, fala um pouco da BF, você também tem uma participação Sim, ativa, sim. Como que funciona isso para você?
Eu faço parte da comissão de microfranquias e novos negócios, junto contigo. Sim. Nós somos colegas há anos, né? Já foi coordenador dessa comissão. E faço também parte da comissão de educação, né? Ontem, inclusive, nós estávamos em reunião lá na sede da BF, preparando um evento aberto a todos os franqueados do segmento de educação, no dia 11 de setembro, na sede da Cultura Inglesa, aqui em São Paulo. E essas comissões, eu acho muito interessantes, porque é a contribuição que eu acho que a gente pode dar para o franchising, para fortalecer o sistema de franquias, o sistema de franchising dentro do Brasil, né? Eu acho que a participação ativa dentro da nossa associação ela é muito importante, né? Então, faz anos que eu estou nessas comissões e sempre tentando o máximo que eu posso contribuir com ideias. A casa do Kumon está sempre aberta. Já fizemos vários eventos, tanto da Comissão de Educação como da Comissão de Microfranquias, dentro da sede do Kumon. O Kumon tem uma sede muito boa aqui dentro, aqui em São Paulo, né? Que tem bastante recursos de salas. Então, o Kumon está sempre aberto para a BF, para ajudar, né? E isso justamente para fortalecer o sistema de franchise, porque nós expandimos com franquias. Se o sistema de franchise não tiver fortalecido, para nós vai ser muito ruim. Mas nós vamos levar o método Kumon para mais e mais crianças se nós não tivermos um sistema de franchising bem estabelecido. Então, acho que é a nossa missão, né? Uma coisa que é interessante, a BF tem essas comissões setoriais, como alimentação, educação. Sim. E você pode ter concorrente lá e vocês trocam ideias. Eu falo isso que de microfranquias também acontece. Então, essa é a colaboração do franchise, que eu não vejo em outro setor. Obviamente, tem informações que nem todo mundo fala. Não quer dizer que todo mundo fala tudo, mas a grande maioria, principalmente as maiores marcas, coloca o Kumon, coloca o Boticário, o Cacau Show, quantos eventos a gente já foi na Cacau Show, que abrem tudo, a caixa preta do franchising, para que a gente, como novo franqueador, ou um franqueador menor, inexperiente muitas vezes, precisa aprender para se manter nesse sistema de franquias de uma maneira sustentável. Não ter franqueado de qualquer jeito, não fazer o negócio só pensando em dinheiro, tem que ter propósito, tem que ter várias outras situações que permitam que a marca fique. Esse sentimento que você tem? Tenho, o mesmo, Zé. Eu acho que o franchise é trabalho em rede, né? E a gente tem a nossa rede do Kumon, tu tem a tua rede da Guia-se, mas a ABF ela consegue fazer esse trabalho em rede com todas as redes, né? Então, o trabalho em rede é um trabalho colaborativo. E isso a gente sente que acontece dentro da nossa associação. Nos encontros, agora vai ter a convenção da ABF, em final de outubro, né, onde todo mundo senta junto, discute, troca informações, troca know-how, como uma rede mesmo. Né? Sem esse... Por exemplo, na comissão de microfranquia, não tem tanta similaridade. Mas na comissão de educação, está sentado ali vários cursos de inglês, por exemplo. O público é o mesmo, o business é o mesmo e tem trocas interessantíssimas. A gente sempre fala, como é que foi o teu mês? Quanto cresceu aí o número de matrículas? Está aumentando as matrículas? Como é que estão? Como é que está a expansão? Está aumentando o número de unidades? Não está? Então, essa é uma troca que a gente faz entre concorrentes. Você que é empreendedor de marca própria, liga para o seu concorrente para saber. Pode ligar. Não vai ter. O cara nem vai te atender. Então, no franchise, a gente tem esse sistema colaborativo, né? Eu acho que tem uma mistura de palavras em inglês que é competition, né? Que é uma cooperação dentro da competição. E eu acho que isso é o que traz, eu acho que isso que engrandece. E eu acho que a nossa associação, Zé, a ABF, criou um ambiente de franchise no Brasil, talvez o segundo melhor ambiente de franchising do mundo. Né? Claro, os Estados Unidos, aí o franchise americano é num nível muito alto, né? Muito acima, mas como associação, talvez ela seja uma das maiores, segunda maior associação de franchise do mundo. Legal. E isso é muito importante. Por exemplo, a gente opera no Chile, Argentina, Colômbia, nós não temos uma associação como às vezes não tem nem lei, né? Não tem nem lei, alguns países não tem nem lei, né? E como faz diferença, Zé? Sim. Faz muita diferença. Eu viajo, eu tento me integrar com os outros franqueadores.
mas é um mercado muito incipiente ainda, muito... Pega 40 anos para trás. Exatamente, é o Brasil 40 anos atrás. Tá? Impressionante. Exatamente. Bom, Júlio, você ganhou um presente nosso, o copo de todos os convidados que vêm aqui ganham um copo. E você que está me assistindo vai ganhar um presente que, inclusive, eu e o Júlio vamos dar. Opa! Se você seguir no meu perfil Zé das Franquias no Instagram, lá é onde eu falo sobre como investir corretamente em uma franquia. O Júlio participou comigo no capítulo 5, onde a gente fala sobre circular de oferta de franquia, que é o documento oficial do franchise brasileiro, que está descrito na lei de franquias, então você não pode perder. Então, se você me seguir e mandar um direct com educação, não pode falar, manda seu livro aí. Tem que falar, ô Zé, tudo bem com você? Manda seu livro. Por que eu falo isso? Pelo menos um eu bom olho dia, lá, né? o cara fala assim, me manda o livro. Não, pelo menos um bom dia, né? Bom dia. Boa tarde, né? Eu vou te mandar esse livro. E eu tô aqui, ou eu, meu assistente Gustavo, que está aqui comigo. Aliás, Gustavo, que episódio que é esse aqui? 35, esse episódio 35. número... E, aliás, ele é japonês, nascido no Japão, né? E sabe por que ele sabe direitinho isso? Porque ele foi aluno do Kumon. Olha lá, foi aluno do Kumon. Exatamente. Espetacular. Então, se você me seguir e mandar um direct, eu vou te mandar esse livro que você vai ter uma noção normal. Também você tem outra maneira. Você vai lá no checklistminhafranquia.com.br, pode comprar, custa R$50, mas tudo que você comprar ali é doado, tá? Então, eu não vou ganhar dinheiro, aquilo cair na conta, eu vou doar. Então, tem essas duas maneiras de você ter acesso. Legal. Vai ter acesso ao conhecimento de Júlio e de mais 20 pessoas, várias deles já estiveram aqui e muitos outros vão estar. E quero dizer, Júlio, que esse é o podcast de franquias mais assistido no Brasil. Muito bom, parabéns. Mas esse mês aqui, a gente vai atingir 200 mil views e mais de 30 mil horas assistidas. Ainda bem que tu falou no final, Zé. Pô, se fosse no início, o meu compromisso ia aumentar muito, eu ia ficar nervoso, Zé. Imagino. Legal. E agora fala para mim, Júlio, para quem quer empreender, ou seja, com uma franquia de educação ou com a Kumon, qual é o principal ponto aí como dica final que ele não pode errar? Você não pode errar nisso. Eu acho que a primeira coisa é buscar uma atividade que a pessoa se identifique, né? Que a pessoa goste minimamente. Né? Não precisa ser, eu sou um apaixonado. Por exemplo, também tem uma coisa, eu sou apaixonado por pão de queijo, eu gosto de pão de queijo. Né? Mas se eu montar uma franquia de pão de queijo, eu vou ter que conviver com o cheiro do pão de queijo assando. Já percebeu que o cheiro Todos do pão... os dias. Todos os dias, várias vezes no dia. E o cheiro do pão de queijo assando, ele não é tão bom quanto o gosto do pão de queijo. Se eu não gosto do cheiro do pão de queijo, eu não vou poder abrir uma franquia de pão de queijo. É melhor continuar comprando o pão de queijo e comendo do que abrir. Então, é só uma brincadeirinha, uma analogia, mas assim, coisas que tu te identifique. E outra, não existe, eu vou abrir uma franquia, eu vou ser dono do meu negócio, eu vou ficar em casa e o pessoal vai ficar trabalhando por mim e eu só vou lá buscar o dinheiro no final do dia. Isso não existe mais. Tu tem que estar envolvido, tu tem que trabalhar. Não existe dinheiro sem trabalho. Né? Tu tem que estar envolvido, tu tem que estar ali junto da tua equipe, da franquia, porque aí a tua franquia vai ter mais chances de sucesso e vai crescer muito. Né? Eu acho que quem quer ter essa liberdade de empreender, mas não tem tanto conhecimento, não tem tanto a veia tão empreendedora, busca uma franquia para te realizar profissionalmente e financeiramente. Né? Então, o franqueado Kumon, ele tem que trabalhar. Ele que é o responsável por atender os alunos. Né? Mas e justamente a gente busca aquelas pessoas que querem uma função, querem uma atividade que seja prazerosa e que seja lucrativa, para que ele possa se manter e manter as famílias. E isso eles encontram no Kumon. Né? A gente tem famílias que vivem do Kumon. Né? Então, o Kumon, no início, até uns anos atrás, ele era um segundo negocinho geralmente para as esposas, eram mulheres. Hoje nós temos homens também como franqueados. A maior franquia, hoje a maior franquia do Kumon do Brasil e a maior da América do Sul é de um homem, franqueado homem. Meu Deus. E fica em Mossoró, olá, no Rio Grande do Norte. Né? Se chama José Miranda. Ontem encontrei ele online numa reunião. Ele atualmente é a maior franquia.
por muitos anos, foi uma franquia em Boa Vista, Nossa. de uma orientadora, mulher, filhas de orientadora, Sim. né, já segunda geração de orientadora Glaucia Domênico, ficava em Boa Vista. Então, essas pessoas, elas trabalham muito, né? Sim. Elas não chegaram aí sem trabalhar. Elas se dedicam muito, elas são extremamente responsáveis. São pessoas que se dedicaram bastante, né? E conseguiram ter esse sucesso, né? Então, estamos felizes. Um abraço para todos eles, principalmente para o Miranda Zé Miranda aí. Miranda, a Glaucia e tantos outros franqueados. Eu tive a todos. oportunidade, semana passada, eu estava na minha cidade natal, que hoje eu estou na segunda melhor cidade do mundo, né? A primeira maior cidade do mundo é Santa Maria, onde eu nasci. Pois é. Eu e o Zé temos essa briga, né? Mas Indaiatuba uma piada interna aí, que é a gente, Santa Maria não é tão bom quanto Indaiatuba, não. Indaiatuba não é tão bom quanto Santa Maria. Exatamente, mas é uma brincadeira. E a Fabi, que esteve aqui também falando da cidade dela. Ela agora mora em Garopaba, né? Garopaba também, que é uma espetacular. Espetacular. Mas, claro, isso aí é só uma brincadeira. Mas eu tive em Santa Maria e tive com muitos franqueados que eu fui consultor de campo. Sim. Quando eu entrei na empresa. Então, essa energia, essa convivência, franchising é relacionamento. Né? E esse relacionamento é incrível. Eu gosto muito disso e isso é o que me dá força para acordar todos os dias e se dedicar. Sim. Júlio, quero agradecer por você ter vindo aqui. E o meu maior mérito desse podcast é conseguir tirar as pessoas de São Paulo e vir para Indaiatuba aqui. Legal, Zé. Para passar. Qual é o mérito que você tem? Eu consigo tirar os caras para vir aqui no meu podcast. Parabéns pelos seus 29 anos. Parabéns pela Kumon. Eu conheço outros colaboradores lá que estão há 10 anos, 15 anos também. A longevidade é muito grande. E você que está buscando uma franquia, considere a Kumon. Também considere a Guia, se depende do segmento, daquilo que você se identifica. Independente de qualquer coisa. Perfeito. Muito obrigado, Júlio. Valeu. Valeu. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Um abraço para todos e busquem franquia. Vale a pena. É isso aí. Valeu.